Olá e bem-vindo! Hoje o nosso material é bem denso, mas fascinante. São trechos de sermões de quase 200 anos de um teólogo alemão, Gottfried Daniel Krummacher. Isso, de 1830. Exato. E o tema é um pilar da teologia da Reforma, a doutrina da justificação. Parece complicado e mas a pergunta por trás é bem universal, né? Sim, Como que uma pessoa, um ser humano imperfeito, pode, se sentir correto ou justo diante de uma ideia de perfeição divina? exato. E o que é legal dessas fontes é que não são tratados teológicos assim frios. São sermões. Foram feitos para serem ouvidos. Justamente, foram feitos para persuadir, para falar com as ansiedades daquela época. E a lógica que ele constrói é muito deliberada. Ele primeiro precisa que a gente entenda o tamanho do problema antes de apresentar qualquer solução. E o ponto de partida dele é bem sombrio, para dizer o mínimo. Bota sombrio nisso. Ele começa estabelecendo um diagnóstico que vale para todo mundo, citando aquele texto de Romanos que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra-chave para ele parece ser todos. Todos, sem distinção. Ele insiste muito nisso. Para a lógica dele funcionar, essa base tem que ser aceita. Certo. E o pecado, na visão dele, não é só uma lista de coisas erradas que a gente faz, sabe? Não é só roubar ou mentir. Não, é mais fundo. É uma condição, uma disposição ímpia que contamina tudo. E a glória de Deus seria esse estado original de perfeição que, segundo ele, foi perdido. O radical disso é que acaba com qualquer tipo de ranking moral, né? Não importa se alguém é um filântropo ou um criminoso, de acordo com esse padrão absoluto, os dois estão igualmente longe. Baixo. E ele sabe que são uma ofensa. Ele argumenta que se apegar à nossa própria bondade é tipo um louco se coroando com uma coroa de palha. Uma ilusão. Uma ilusão perigosa. O primeiro passo para a cura, para ele, é aceitar a gravidade desse diagnóstico. Ok. Cenário estabelecido, estamos todos, segundo Krummacher, numa situação impossível. A reação mais humana a isso seria, ok, vou me esforçar mais, vou seguir as regras, ser uma pessoa melhor. A reação intuitiva, né? Sim, mas ele diz que esse é justamente o caminho errado. Por quê? Isso parece totalmente contraintuitivo. E é aqui que ele vira a chave. A lei, os mandamentos, as regras morais não funcionam como uma escada para alcançar Deus. Funciona como o quê, então? Como um espelho. Um espelho de altíssima definição. A função da lei para Krummacher não é salvar, é revelar a extensão do problema. É o que o texto diz que traz o conhecimento do pecado. Ah, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. A lei, em vez de ser um manual de instruções para a gente se consertar, Isso. é na verdade uma ferramenta de diagnóstico que só mostra o quão quebrado a gente tá. É como ir no médico esperando a cura e sair só com um laudo muito mais assustador da doença. É exatamente essa a analogia. A lei mostra o padrão perfeito e, ao fazer isso, só aumenta a nossa consciência do abismo. Ela não dá perdão, não dá força, só diagnostica. Nossa. É por isso que ele usa aquela imagem fortíssima de Isaías de que a nossa justiça é como um trapo imundo perto da perfeição divina. A lei só torna o pecado, nas palavras dele, excessivamente pecaminoso. Trapo imundo é pesado. Ele não alivia mesmo. Fica a sensação de que ele está metodicamente demolindo qualquer autoestima espiritual antes de construir algo. É uma estratégia retórica, sim, brutal, mas calculada. Então, se os nossos esforços são inúteis, e a lei só piora as coisas, ele nos deixou num beco sem saída. Ele deve ter uma carta na manga, certo? Qual é a virada? A virada é total. E aqui ele muda o foco. A solução não vem de dentro, vem de fora. Completamente de fora. Ele introduz 3 conceitos: graça, redenção e justificação. Vamos por partes. Graça. A graça é a base de tudo. Ele define como um dom, algo sem mérito. Não é uma recompensa, é um favor que a gente não merece de jeito nenhum. Ok, um presente. Mas como esse presente chega até nós? É aí que entra a redenção. A palavra soa quase comercial,
pagar um resgate. Ótima observação. A redenção é o mecanismo e acontece por meio de Jesus Cristo. A vida perfeita e a morte de Cristo são vistas como um ato de substituição. Um ato vicário. Exato. Cristo cumpre a lei perfeitamente e também sofre a punição pelo pecado. Então, sim, existe uma linguagem de pagamento de uma dívida sendo quitada. A gratuidade está no fato de que quem recebe o benefício não pagou nada. E para ilustrar isso, que é um conceito bem abstrato, ele usa uma analogia bem específica, né? A história de Onésimo. Sim, da carta Filémon. É uma ilustração genial. Onésimo era um escravo que fugiu e provavelmente roubou o mestre dele, Filémon. Certo. E o apóstolo Paulo o envia de volta com uma carta, pedindo para Filémon recebê-lo como se estivesse recebendo o próprio Paulo. E aí vem o ponto central. Paulo escreve: se ele te deve alguma coisa, lança na minha conta. Eu pagarei. Aí a aplicação teológica é direta. A dívida do pecador É transferida para a conta de Cristo. é uma transferência de responsabilidade. Essa ideia de troca começa a ficar bem clara aqui. Exatamente. Essa troca é o coração de tudo. E ela acontece com duas ações ao mesmo tempo. Uma do lado de Deus e outra do lado humano. Vamos começar pelo lado divino. O termo técnico é imputação, que soa como algo de contabilidade. E é exatamente isso. Imputar é um termo legal. Significa acreditar algo na conta de alguém. Krumacher descreve o que ele chama de uma troca abençoada. Como funciona? Em duas vias. Primeiro, os nossos pecados são imputados a Cristo, ou seja, legalmente creditados na conta dele na cruz. Segundo, e essa é a parte mais chocante, a justiça perfeita de Cristo é imputada a nós. Peraí, a justiça dele é creditada na nossa conta? Isso. Então, a ideia é que Deus olha para a planilha de uma pessoa e vê o resultado de outra. Isso é chocante, porque significa que a pessoa é declarada justa, mesmo não sendo de fato justa naquele momento. Chocante é a palavra. E Krumacher adoraria esse choque. A consequência é que o crente passa a ser tratado por Deus como se fosse perfeitamente justo. É um veredito legal, então, não uma avaliação de caráter. Perfeito. É um veredito legal. A integridade do sistema, na visão dele, se mantém porque a dívida foi paga por Cristo. E a justiça acreditada é uma justiça real, a de Cristo. Ok, esse é o lado de Deus, a imputação. E qual é a nossa parte nisso? Como essa troca acontece na vida de alguém? Do nosso lado, o canal é a fé. Mas Krumacher é muito cuidadoso aqui. Ele se esforça para que a fé não seja entendida como mais uma boa obra nossa. Claro. Senão a gente voltaria para o problema do mérito. Exatamente. Ele usa aquela imagem da mão vazia, né? A fé não é o dinheiro que contra o presente, é só a mão estendida que recebe. Uma analogia perfeita. A fé para ele é uma confiança sincera, uma total dependência da obra de Cristo. Mas ele vai ainda mais longe. Ele chega a dizer que a própria fé, essa capacidade de confiar, também é um dom. Também é um presente. Também. Um dom do Espírito Santo. Não é algo que a gente consiga gerar por conta própria. Qual? Isso levanta uma questão filosófica gigantesca. Se até a fé, para receber o dom, é um dom, isso não elimina a responsabilidade humana? As pessoas não ficariam só passivas esperando? Ele estava ciente desse paradoxo. A teologia dele busca glorificar a soberania da graça de Deus acima de tudo. Mas, pastoralmente, a ênfase não é na passividade, e sim na urgência de se voltar para a fonte desse dom. A resposta humana é clamar por essa fé. Entendi. O sistema é todo desenhado para excluir o mérito humano. Exato. E qual o resultado imediato disso? No momento em que essa fé, que é um dom, recebe essa justiça, que também é um dom, o que muda? O resultado é a justificação. No exato momento em que a pessoa crê, ela é declarada justa. É fundamental frisar o declarada. Ela não se torna perfeita instantaneamente. Não. A sua situação legal, seu status diante de Deus muda. Ela passa a ser considerada a justiça de Deus em Cristo. É um veredito, não uma transformação. A transformação pode vir depois, mas a justificação é esse ato inicial, a mudança de status de culpado para justo,
mesmo que o réu ainda tenha suas falhas. Exatamente. A transformação moral é um processo, a santificação. A justificação é um evento. E o resultado espiritual disso, argumenta Krummacher, é a paz com Deus. Aquela ansiedade, aquela hostilidade é removida. Ok, então vamos recapitular. A gente partiu de uma condição humana universalmente falha, passou pela inutilidade dos nossos esforços e chegou a uma declaração de justiça completamente merecida, baseada nas ações de outro. E recebida por uma confiança que, em si, é um dom. É uma doutrina que sistematicamente remove o esforço humano da equação. Exatamente. E isso nos leva a um pensamento final um tanto provocador. Se a justiça é um dom que não pode ser ganho nem perdido por mau comportamento, qual é então a motivação para viver uma vida moral? Essa é a objeção clássica, né? Que isso levaria a uma vida desregrada. Se já estou salvo, por que me esforçar para ser bom? Justamente. E Krummacher responde a isso invertendo a lógica da motivação. Ele sugere que as boas obras, o amor, a busca pela santidade, não são a causa da justificação. São o quê? São o seu resultado, o fruto espontâneo e grato. A lógica comum é, seja bom para ser aceito. A lógica que ele expõe é, você foi incondicionalmente aceito, portanto agora, por gratidão, você é livre para viver de uma nova maneira. A moralidade deixa de ser uma tentativa de construir uma escada para o céu E se torna uma resposta de gratidão por um presente que já está na sua mão. É uma mudança de paradigma fundamental sobre o que realmente nos motiva.